Olá pessoal, aqui é a Mayra do canal Evangelho na Real. Eu gostaria de começar o vídeo hoje fazendo uma pergunta para você. Você considera todos filhos de Deus? Independente de qualquer coisa, todo ser humano pode ser considerado um filho de Deus? E aí, o que você acha disso? Coloque aqui nos comentários, porque um dos assuntos que nós vamos meditar e abordar hoje aqui é esse. E eu estou muito feliz porque estamos começando aqui o primeiro episódio da série da oração do Pai Nosso. No vídeo anterior nós fizemos uma introdução, seria interessante você assistir para se contextualizar. Vou deixar aqui no comentário fixo e também vou colocar aqui no card para você assistir depois. E um recado bem rapidinho para você que ainda não é inscrito ou que está aqui pela primeira vez. Se inscreve em nosso canal, às vezes você assiste o vídeo e depois acaba esquecendo de se inscrever. Isso é muito importante porque ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas, que é a mensagem do Evangelho que nós temos anunciado aqui nesse canal. Bom, vamos começar aqui o nosso primeiro episódio, onde nós vamos meditar sobre o início da oração, onde Jesus diz assim: Pai nosso que estais no céus. Quando Jesus diz Pai, ele está apresentando aqui um tipo de relação, um tipo de relacionamento que nós podemos desenvolver com Deus, que é a relação de pai e filho. Deus como pai e nós como filho. E quando Jesus diz assim, Pai nosso, ele está nos incluindo nessa filiação. Você que está assistindo o vídeo aqui, eu não sei se você já é pai, ou como filho, como ou tem sido a sua relação com o seu pai, ou se até mesmo você teve a oportunidade de conhecer e conviver com seu pai. Cada um aqui tem a sua história. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso pode influenciar quando alguém te apresenta Deus como pai. Mas independente de qualquer coisa, eu quero que nós entendamos e saibamos que Deus é o Pai perfeito, que Deus é o Pai amoroso, Pai justo, um Pai que, por tanto nos amar, entregou o seu Filho para a nossa salvação. E é por meio do seu Filho e da sua obra lá na cruz que nós passamos a ter o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 1, o verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Entenda que a possibilidade de eu e você nos tornarmos filhos é mediante Cristo e a sua obra na cruz. No contexto aqui de Mateus, os judeus eles não tinham essa compreensão e essa relação de Deus como Pai da forma que Jesus apresenta a eles. Jesus, em certa ocasião, ele chega a se referir a Deus como Abba. Abba, Pai, apresentando essa intimidade com Deus e essa possibilidade de eu e você também desenvolver essa intimidade e essa relação com Deus. O Abba Pai, quando ele diz isso, no nosso idioma seria como se nós estivéssemos dizendo: Papai, Paizinho. Percebe? Um Deus pessoal que eu posso chamar de Pai. Mas vamos voltar à pergunta inicial. Todo ser humano pode ser considerado um filho de Deus? Eu vou ler aqui alguns versículos, mas para o vídeo não se estender, eu vou deixar no comentário fixo vários versículos para depois você ler lá e ter como a base bíblica a compreensão dessa questão. Olha o que diz aqui João 1 e 2. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você percebeu aqui uma condição para se tornar filho de Deus? Aqui está dizendo aquele que recebe e aquele que crê no nome de Jesus. Ou seja, não é qualquer um que pode ser considerado filho de Deus, mas pode se tornar um filho aquele que recebe a Cristo e aquele que crê no nome de Cristo. Olha aqui também em Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
Nós podemos aqui chegando à conclusão que infelizmente não são todos que podem ser considerados filhos de Deus. Nós escutamos aí muitas pessoas dizendo, não, mas todos são filhos de Deus. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer? O canal aqui, desde o primeiro vídeo, nós dizemos que a base aqui sempre seria e é a Bíblia. E é aqui que nós buscamos as nossas respostas. E o que nós vamos ver na Bíblia? A Bíblia apresentando uma outra filiação, um outro pai. Olha o que diz aqui na primeira carta de João, capítulo 3, o verso 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Há um outro pai, há uma outra família que não tem Deus como pai. Esses não são os filhos de Deus. E para concluir aqui essa parte, João 8:44, no contexto aqui, é um discurso de Jesus, onde tem ali muitos judeus religiosos, e eles começam a conversar com Jesus, e eles começam a dizer que eles têm o pai Abraão, que eles têm Deus como pai. Jesus se volta a eles e diz assim, 8:44 do Evangelho segundo João, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. É uma triste realidade. Nem todos, segundo a Bíblia, podem ser considerados filhos de Deus, mas há uma oportunidade para aqueles que ainda não fazem parte dessa família, crer em Jesus, receber a Jesus e começar a fazer parte dessa família, tendo Deus como pai. Sabe, eu sempre ouvi aquela frase que diz assim, todos os caminhos levam a Deus. O importante é ter uma religião. E eu pensava, será que todos os caminhos realmente levam a Deus? E eu escutei uma pessoa falando essa frase dizendo assim, realmente todos os caminhos levam a Deus, independente de você crer ou não em Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá no final, todos, sem exceção, irão comparecer a um juízo e estarão de frente a Deus. Mas existe só um caminho que leva a Deus como Pai, que é Jesus Cristo. E Deus como Pai, Ele nos educa, Ele nos corrige, Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. Os dois últimos versos que eu vou ler aqui, Provérbios 3:12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E Provérbios 13:24. Quem se nega a corrigir seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Deus, por tanto nos amar, nos corrige, nos educa, nos disciplina. Eu olho para trás e vejo, quando eu era adolescente, jovem, eu muitas vezes não compreendia a disciplina e os ensinos dos meus pais. Quantas vezes eu achava que não tinha nada a ver tudo aquilo, e hoje, adquirindo uma maturidade, eu olho para trás, olho essas disciplinas e as correções dos meus pais. Sabe o que eu vejo? Amor. Mas hoje parece que o conceito de amor está equivocado. Pelo menos o conceito bíblico de amor. As pessoas hoje, mais do que serem amadas, querem ser mimadas, paparicadas. Mas como disse certa vez Isamitiba, quem ama, educa, mas você é livre. O filho pródigo deixou a casa do pai, ele era livre para sair. Você é livre para escolher, mas entenda, para ser filho de Deus só há um caminho, Jesus Cristo. Mas a minha oração é que você aceite a Jesus não só como seu Salvador, mas como Senhor da sua vida. Assim, Ele te levará a Deus como Pai. Deus te abençoe. Até o segundo episódio.